Boa noite, meus queridos. Estamos aqui de volta. Meu nome é professor Kevin Hover, sou professor de Biologia. E vamos lá, queridos, vamos continuar. Quiser acompanhar essa questão aí, baixa lá nosso material, tá bom? Pega no capítulo de núcleo de divisão celular, questão 5 é dessa questão que a gente está falando. A sequência de fotografias abaixo mostra uma célula humana em intéfase e em outras etapas de mitose, até a formação de novas células. E aí você percebe que ali, ó, queridos, na imagem 1, o que a gente tem? A gente tem uma célula onde está bem pintadinho e arredondado. Esse pintadinho, para a gente, significa material genético, significa DNA. Certo? Então, tudo que está pintadinho, pretinho ali, vai ser DNA. Você vê que na imagem 2, essas coisas elas já estão mais separadas, percebe isso? E vai formando estruturas como se fossem minhoquinhas, certo? Na imagem 3, você vê que ela está o quê, gente? A imagem 3 está lá embaixo, lembra? Você vê que ela está já separando, polarizado isso. E na imagem 4, você vê que está formando já duas células, então é a finalização. Beleza? Se você perceber acima da imagem 4, o que você vai ver? Você vai ver que está todo mundo aonde, gente? Numa fileira equatorial, ou seja, todo mundo no meio da célula, que também representa uma fase área da mitose. Vem discutir melhor isso, vem aqui comigo. O que é um processo equacional? É um processo no qual a gente produz células que são idênticas às células anteriores, ou seja, com a mesma quantidade de material genético. Em outras palavras, a gente produz cópias de células, perfeito? Para que a gente vai produzir uma cópia de uma célula anterior, queridos? Para um punhado de treino no teu corpo. Por exemplo, toda vez que a gente tem crescimento, legal, então crescimento do indivíduo, você vai ter que fazer o quê? Mais células. Você concorda comigo que as nossas células hoje, elas são em maior quantidade do que quando a gente era bebezinho? Então significa que para crescer eu preciso fazer cada vez mais 7 dias você troca sua pele toda. Então o que significa isso? A célula vai ficando velha, ela morre e aí você faz mitose, você faz uma cópia dela para deixar no lugar, certo? Então para reposição e aí a gente fala de cicatrização. Então mitose vai ser útil para essa história de cicatrização. Na gente humano, lembre-se, nós temos 2N, um indivíduo haploide é um indivíduo que tem um conjunto de cromossomos não homólogos e dois conjuntos
porção fechada da sua célula, ele é coberto por carioteca, então ele meio que atrapalha um pouco você dividir e polarizar essas moléculas. Porque se eu quero dividir uma coisa, você concorda que eu vou ter que colocar metade de um lado e a outra metade do outro lado? Então o núcleo ele meio que atrapalha você dividir esse negócio, colocar metade de um lado e metade para o outro lado. Então o que, que a gente faz, queridos? Primeira coisa que vai acontecer nessa mitose vai ser esse núcleo começar a desaparecer. Então a gente fala que a carioteca ela desaparece, certo? Quando a carioteca ela começa a desaparecer, o que você percebe é que os cromossomos, eles estão todos abertos, estão todos em linha, ele começa a enrolar e ficar aquele cromossomo parecido com o que a gente desenhou a aula passada, que são aqueles cromossomos que estão super condensados. Por que isso, queridos? Por qual razão que a sua célula faz isso? Lembre-se o seguinte, quando você vai comprar consegue ver ele individualizado, bonitinho. Isso é fantástico, por exemplo, para a gente conseguir contar a quantidade de cromossomo da célula. Mas a célula, é claro que ela não faz isso para a gente conseguir olhar para ela, mas sim ela faz isso porque é a forma mais organizada de se separar. Então quer dizer que ela começa tirando o núcleo, ela começa condensando esses cromossomos. Além disso, lembra dos centríolos? Lembra dos centríolos que a gente fez até com giz aqui? Os microtúbulos que formam o centríolo? Esse centríolo, queridos, ele vai ter tipo uma cordinha enrolando ele. Certo? E essa cordinha a gente chama de fibra do fuso. Para que serve uma fibra do fuso? Pensa comigo, eu tenho aqui um cromossomo duplicado, certo? Se eu tenho aqui um cromossomo terá pra gente? Se elas são muito idênticas, certo, queridos? A partir desse momento, se eu puxar um pouco mais pro lado de lá, um pouco mais pro lado de cá, como se você tivesse uma pessoa puxando teu braço pro lado certo? Você vai ter a mesma quantidade de DNA inicial de uma célula e de outra. Entendemos? Sim ou não, queridos? Então aqui, ó, fibra do fuso puxando para um lado para o outro, isso vai separar os cromossomos. Quando separa cromossomo simples de um lado, cromossomo simples do outro. Entendemos? Na paz. E aí, vamos lá comigo, queridos. Como é que a gente vai dividir essas coisas? Primeira divisão, prófase. Na prófase, a gente fala que todo começo legal da minha divisão acontece. Ou seja,
marca o início da minha anáfase. E o fim de tudo, ou seja, a terminação desse processo, que vai ser quando a célula ela retorna com o núcleo dela, quando a célula ela corta o citoplasma dela no meio, vai ser o que a gente chama de telófase, certo? E aí em telófase são vegetais, e aí presta atenção aqui. Quando a gente fala aqui, ó, de células a imagem número 3 ali embaixo está puxando mesmo o cromossomo para um lado. Esse puxar o cromossomo para um lado significa para a gente anáfase, então é o começo da separação. Legal? Nas imagens do lado da 3, você percebe que o que, queridos? Que ele já está meio que separado, já está formando uma nova célula. A gente chama isso de telófase. E na imagem 4, você percebe que o 4 está apontando para uma das células especificamente. Você percebe que as células já estão individualizadas e significa que já acabou, já é o fim da telófase, certo? Aí a gente fala assim, ó, considerando que o conjunto haploide de cromossomos corresponde à quantidade N de DNA, a quantidade de DNA das células indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4 é respectivamente. Queridos, célula 1 é uma célula pré-intérfase, concorda comigo? Se ela está pré-intérfase, significa que o DNA ainda não foi duplicado. Então, se é uma célula humana, tá bom, queridos? Significa que ela tem quantidade 2N de DNA. Concorda comigo? Sim ou não? Porque nós somos diploides, então a gente tem uma quantidade 2N ali de DNA lá no 1. Perfeito? Queridos,
presta essa aqui, toma cuidado, tá? A célula de número 2, ela já passou ou ela está na prófase. Se ela está na prófase, significa que ela já foi duplicada, certo? E aí, o que você tem que tomar cuidado, queridos? Essa célula em prófase, ela continua sendo uma célula diploide, continua sendo uma célula 2N. Só que o cromossomo está duplicado, concorda comigo? E lá no texto ele te fala assim, ó, a quantidade N de DNA. E aí você se recorda que a gente falou assim, ó, nós tínhamos 46 cromossomos, mas a célula na prófase tem 92 moléculas de DNA, porque cada cromossomo está duplicado. Então aqui no nosso item, como N é a quantidade de DNA haploide, certo? O N ele representaria para a gente como se fosse 23 moléculas de DNA. E lá na prova, você concorda comigo que eu tenho 92 moléculas de DNA? Então eu tenho 4N de DNA, mas por favor, não confunda isso com ploidia. Aqui é a quantidade de DNA. Ploidia é a quantidade de cromossomos. Os cromossomos a gente continua tendo 46. Então, querido, significa que na imagem 2, nós temos células diploide, 2N, porém com uma quantidade de DNA duplicada, ou seja, 4N de DNA. Perfeito? Na célula 3 ainda é uma célula só, apesar de estar separando as cromátides irmãs, essas cromátides ainda continuam na mesma célula. Então a gente fala que continua sendo o quê, queridos? 4N, certo? Continua tendo o dobro de DNA. E já no número 4, você percebe que já individualizou, já partiu no meio, então significa que retornou a ser 2N. Então, letra D, queridos, 2N, 4N, 4N, 2N. Entendemos isso? Legal. Queridos, tomem cuidado, tá bom? E analisem certinho essa questão. E aí vem comigo aqui, ó. Jovens, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar de meiose, ok? E preste atenção, queridos, essa aula é uma aula para você ver agora e você ver depois também, assistir pausando, certo? Por quê? Porque a gente escreveu pouco e falou muita informação, certo? Então, anote essa